24 horas de louvor e adoração. Você tá ligado na Jovem Gospel FM, rádio feita pra quem adora. De adoração no ar. Jovem Gospel FM. Vem aí a nossa reflexão da manhã. Bom dia pra você. Um toque de adoração no ar. Jovem Gospel. Seguimos hoje, nessa manhã toda especial, para falar do amor do Senhor, né? Vamos meditar na palavra de Deus, já que estamos aí na vésperas da Páscoa, né, Eliana? Sim. É uma data muito especial que nós podemos recordar, né? A vinda de Cristo, o que Cristo veio fazer nesse mundo, né? Ele veio nos trazer um presente que nós não tínhamos como pagar por esse presente. Cristo veio nos trazer o perdão dos nossos pecados, veio nos reconciliar com Deus e nos dar o direito de ser chamados filhos de Deus, se nós quisermos ser. Qual a sua escolha hoje? Você tem compreendido a vinda de Cristo? Você tem compreendido a mensagem de Cristo para você nesse dia? Pois bem, a nossa leitura de hoje é em Lucas 24, versículos de 1 a 8. Assim diz a palavra do Senhor. No primeiro dia da semana, de manhã bem cedo, as mulheres levaram ao sepulcro as especiarias aromáticas que haviam preparado. Encontraram removida a pedra do sepulcro, mas quando entraram, não encontraram o corpo do Senhor Jesus. Ficaram perplexas, sem saber o que fazer. De repente, 2 homens com roupas que brilhavam como a luz do sol colocaram-se ao lado delas. Amedrontadas, as mulheres baixaram o rosto para o chão e os homens lhes disseram: por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, ressuscitou. Lembre-se do que ele disse quando ainda estava com vocês na Galileia. É necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de homens pecadores, seja crucificado e ressuscite no terceiro dia. Então se lembraram das palavras de Jesus. Foi tão pouco tempo, pessoal, para esses discípulos de Cristo, né? E as mulheres Sim. já esqueceram do que Cristo falou, que era necessário que ele viesse a padecer, né? Que morresse e que ressuscitasse no terceiro dia. Você tem cultuado um Jesus morto? É verdade. Muitas pessoas hoje tratam Jesus como um morto, né? Um falecido, pregado numa cruz, sepultado no túmulo, porque não recorrem a ele, não adoram a ele como Jesus vivo. Nós esquecemos as promessas de Cristo tão facilmente no nosso dia a dia. São tantos problemas, né? O diabo sabe muito bem das nossas fraquezas também. Ele sabe aquele seu ponto fraco, onde você está mais debilitado, e tenta te atacar ali para tirar a tua esperança, a esperança de vida eterna em Cristo Jesus. Portanto, você nesse tempo tem uma oportunidade de refletir na sua vida e ver o que você está fazendo em relação à sua adoração a Cristo. Se você realmente lembra de Cristo, das suas promessas, do tempo que ele esteve aqui, você tem lido a Bíblia? Ou você está correndo o mesmo risco dos discípulos, que esqueceram da promessa de Cristo que ressuscitaria no terceiro dia, e estavam chorando, desanimados porque o projeto tinha findado ali naquele dia. Já estavam indo as mulheres para levar as especiarias para aromatizar o ambiente onde Cristo estava sepultado. Os apóstolos, nós lemos também que Pedro chamou os apóstolos para ir pescar, ou seja, esqueceram do que Jesus tinha falado. Nesse momento nós temos que parar um pouquinho para refletir na nossa vida também. Muitas pessoas acompanharam Jesus e o seu ministério, viram seus milagres, ouviram seus sermões e suas parábolas e foram informadas de muitas coisas que aconteceria. De acordo com os anjos que estavam no sepulcro, Jesus havia predito, inclusive, que sofreria, seria crucificado e então ressuscitaria no terceiro dia. Entretanto, quando estas coisas de fato aconteceram, parece que uma repentina perda de memória tomou conta dos discípulos e das mulheres que haviam acompanhado Jesus. As mulheres foram ao sepulcro com as especiarias aromáticas para ungir o corpo de Jesus. Os discípulos nem sequer fazem isto.
Também não acreditam quando são informados pelas mulheres, pensando que não passava de loucura delas. Parece que tudo havia acabado. O projeto do qual estavam participando havia chegado ao fim. A expectativa de mudança havia esmorecido, pois aquele que havia pregado sobre a vinda do reino de Deus fora vencido pela cruz e pela morte. Restava apenas lamentar e visitar o sepulcro onde o corpo de Cristo fora depositado. No entanto, encontraram a pedra removida e o corpo de Jesus não estava mais no sepulcro. A perplexidade toma conta das mulheres que não sabem o que fazer. E então aparecem os anjos com a pergunta: por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Aquele não era o lugar correto para procurá-lo. Ele não estava mais ali. Ele havia ressuscitado. De repente a amnésia começou a passar, pois lembraram-se das palavras de Jesus. Será que hoje, em dia, não estamos fazendo de certa forma o papel dessas mulheres ou destes discípulos? Estamos vivendo sem lembrar de Cristo ou acreditando que acabou ali? Mesmo tendo ouvido tantas vezes sobre a realidade da ressurreição de Cristo, vivemos como se ele ainda estivesse morto. Lembre-se, ele não apenas morreu em nosso lugar, mas também venceu a morte por nós. Sim, Jesus ressuscitou. Muitas pessoas ficam tristes nessa época, se sentindo solitárias, sem esperança. Mas lembre-se, Jesus, ele ressuscitou. Ele não está naquele túmulo. Ele não está mais morto. Jesus foi aprovado por Deus e foi ressuscitado pelo Senhor. E está à direita de Deus, aguardando o momento certo de nos chamar para estar com Ele na eternidade. A nossa fé tem se fortalecido a cada dia lembrando dessas palavras? Ou nós estamos sendo envolvidos pelas influências mundanas e esquecendo das promessas de Cristo? Os discípulos e aquelas mulheres foram facilmente esquecidos. Poucos dias Jesus tinha morrido e logo já se esqueceram. 3 dias e que Jesus tinha falado. Por isso, amigos, é necessário estarmos lendo a Bíblia, a palavra de Deus, constantemente. É necessário buscar orientação nela constantemente, para nós não esquecermos das suas promessas, porque elas são reais, são verdadeiras, e nós temos que estar aguardando a sua volta. Lucas 24:5, né? Amedrontadas, as mulheres baixaram o rosto para o chão, e os homens lhes disseram: por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Jesus ressuscitou. Jesus diz em Mateus 24:36: quanto ao dia e a hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão somente o Pai. Como foi nos dias de Noé, assim também será a vinda do Filho do Homem. Pois nos dias anteriores ao dilúvio, o povo vivia comendo, bebendo, casando-se e dando-se em casamento, até o dia que Noé entrou na arca. E eles nada perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim acontecerá também na vinda do Filho do Homem. Nós temos um compromisso com o Senhor de levar o seu evangelho, de lembrar das suas promessas, que Ele vai voltar para nos buscar. Você tem lembrado das promessas de Cristo constantemente na sua vida? Ele predisse que iria morrer e ressuscitar no 3º dia, mas com tão pouco tempo as pessoas da sua época já não lembravam mais das suas palavras, e se lembravam, talvez não tiveram fé ou não deram o crédito devido. Como está a sua fé hoje? Você aguarda a volta de Cristo? Em 2 Pedro, capítulo 3, nós podemos ler todo esse capítulo. Se você tiver oportunidade, leia, porque ele vai falar sobre o dia do Senhor, da sua volta. Nós não podemos esquecer da volta do Senhor. Amados, esta é agora a 2ª carta que lhes escrevo. Em ambas quero despertar com estas lembranças a sua mente sincera, para que vocês se lembrem das palavras proferidas no passado pelos santos profetas e do mandamento do nosso Senhor Salvador, que os apóstolos de vocês lhes ensinaram. Antes de tudo, saibam que nos últimos dias surgirão
escarnecedores, zombando e seguindo as suas próprias paixões. Eles dirão: o que houve com a promessa da sua vinda? Desde que os antepassados morreram, tudo continua como desde o princípio da criação. Mas eles deliberadamente se esquecem de que há muito tempo, pela palavra de Deus, existia céu e terra. Esta formada da água e pela água. E pela água o mundo daquele tempo foi submerso e destruído. Pela mesma palavra, os céus e a terra que agora existem estão reservados para o fogo, aguardados pelo dia do juízo e para a destruição dos ímpios. Não se esqueçam disto, amados, para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julga alguns. Pelo contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. O dia do Senhor, porém, virá como ladrão. Os céus desaparecerão como um grande estrondo. Os elementos serão desfeitos pelo calor, e a terra e tudo que nela há serão desnudadas. O versículos 11 e 12 diz: visto que tudo será assim desfeito, que tipo de pessoas é necessário que vocês sejam? Vivam de maneira santa e piedosa, esperando o dia de Deus e apressando a sua vinda. Naquele dia os céus serão desfeitos pelo fogo e os elementos se derreterão pelo calor. Essas palavras estão escritas para nos despertar que isso vai acontecer. Então desperta do seu sono aí material, da sua vida, e desperta porque Cristo está voltando. Ele morreu, mas ressuscitou para nos trazer a vida eterna. Portanto, desperta e vamos buscar a presença de Deus, porque Jesus está vivo. Tiago capítulo 2, versículo 1, porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente, enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação de nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Ele se entregou por nós a fim de nos redimir de toda maldade, purificar para si mesmo um povo particularmente seu, dedicado à prática de boas obras. Jesus pagou um preço altíssimo por mim e por você, para que fôssemos santos, para que fôssemos irrepreensíveis e fomos aprovados por Deus para estar na sua glória celestial. Vamos aproveitar esse tempo e refletir na palavra do Senhor. Jesus pagou o preço para nos dar a vida eterna.